Querido irmão, amado irmão, muita alegria, muita paz para você, apesar de estarmos vivendo um tempo difícil. Quero, por meio dessa mensagem, exatamente lembrar a você para ter paciência, para ter serenidade, para ter tranquilidade neste momento. Depois de vários dias, inclusive, distante das atividades na própria comunidade eclesial, distante muitas vezes dos seus familiares, dos seus amigos mais próximos, e naturalmente podemos começar a viver a partir de agora um certo cansaço, uma ansiedade crescente. Então quero dar algumas dicas para você que, inclusive, reunido essa semana com as autoridades do nosso município, dos diversos ramos, tanto ligado à prefeitura, quanto à Câmara de Vereadores, à Polícia Militar, outras autoridades religiosas do nosso município, e perceber que juntos nós estamos numa mesma batalha na defesa da vida. Por isso quero lembrar para você, evite o excesso de informações que possam, de repente, criar uma angústia mais crescente. É importante estarmos informados, sim, saber do que está acontecendo, continuarmos a rezar por aqueles que estão à frente neste campo de batalha, de maneira particular, os profissionais ligados à área de saúde, mas também não deixar de rezar por aqueles que estão trabalhando para que a sociedade continue na sua tranquilidade, que tenhamos o alimento em casa. Mas quando falo do excesso de informação é para que não fiquemos simplesmente pensando que tudo já está terminado, que não há mais possibilidade. Enfim, precisamos manter os pés no chão, mas com o coração voltado para Deus, para que a nossa esperança continue. Outra coisa importante é que você reserve bons momentos de oração e de meditação na sua casa. Vale lembrar que mesmo com as portas da igreja, do templo fechado, mas a igreja permanece aberta, porque somos todos nós. E aí é bom sempre lembrar, não é hora de buscar caminhos fáceis, de repente, porque eu vi uma determinada igreja, mesmo que não seja minha, eu vou lá. Calma, neste momento muita tranquilidade, não podemos perder a fidelidade da nossa fé, guiados por falsas promessas. Depois, queridos irmãos, já conversando inclusive com outras lideranças de outras igrejas e até de outras denominações, temos percebido que aqueles que têm um trabalho sério têm feito a mesma coisa que nós estamos fazendo, seguido o mesmo caminho na preservação da vida. Além disso, você que está aí, de repente, muito tempo dentro de casa, não deixe de fazer uma caminhada dentro da sua própria casa, alguma atividade que você possa fazer. Peça orientação, temos bons profissionais, inclusive na nossa igreja, que podemos indicar, tanto da área de saúde, quanto da área de educação física, que inclusive pessoas que têm me ajudado a cuidar da minha saúde mesmo dentro de casa. Um recado importante para você que tem já alguma enfermidade, alguma comorbidade, ou que já passa aí dos 60 anos, mesmo dentro de casa, você pode aí encontrar um momento para tomar o sol. É importante para a sua saúde, de cuidar da sua mente, cuidar do seu corpo. E um recado importante para você, meu amigo e minha amiga que trabalha na agricultura, você que está aí na zona rural. Começamos a viver um tempo importante e muito bonito da nossa cidade, que é o tempo da colheita do café. O tempo que você tem que garantir o seu sustento e, com certeza, aquela oferta, aquela generosidade, a devolução do seu dízimo, é a partir daí que você sobrevive e consegue manter também a sobrevivência da igreja. Portanto, aqui um cuidado especial contigo. Trabalhe, precisamos do seu trabalho, honramos, Deus honra o seu trabalho, mas não deixe de ter os cuidados que inclusive as equipes de vigilância sanitária têm dado a você. Respeite este momento muito particular do teu trabalho e ao mesmo tempo da tua vida como dom. Estamos aqui rezando, preocupados com você. Qualquer coisa que precisarmos, podemos dar orientações, estamos à disposição, assim como tem muita gente que pode te ajudar. Cuide da tua família, cuide da tua casa, cuide da tua vida. E aqui um recado importante. Olha, você quando for sair de casa, quando for trabalhar, não se esqueça daqui. A máscara é importante, não sou especialista em saúde, mas sou especialista em querer cuidar da vida. Portanto, olha,
manda fazer. Tem pessoas na nossa paróquia que já estão fazendo. Coloque a tua máscara, muito fácil, muito simples. Colocou? Vai encontrar com alguém no mercado, na rua, no dia que você vai à igreja fazer a devolução do seu dízimo, no dia que você vai lá fazer a visita ao Santíssimo. Coloque a sua máscara, álcool em gel. Chegou, tirou, colocou no saquinho para lavar e pronto. Assim nós vamos cuidando uns dos outros. E muito obrigado por você compreender, pela plena unidade que temos tido durante este tempo de pandemia. Tenha certeza que de fato o Senhor é por nós, e Ele sendo por nós, nós podemos ser uns pelos outros, cuidando da nossa saúde para que a gente cuide do outro. Que o Senhor Deus te abençoe e perseveremos na alegria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.